Então, a gente vai trabalhar na tarde de hoje. Boa tarde a todos, né? Antes de tudo. A gente vai trabalhar na tarde de hoje o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a gente vai trabalhar especificamente a parte referente à piedade filial. É um assunto muito interessante, né? Os comentários do Evangelho a respeito do assunto estão no item 3 e 4. E a passagem evangélica propriamente dita relativa a esses assuntos está nos itens 1 e 2. Então, por isso que quando a gente prepara aqui assim, eu coloquei aqui itens 1 a 4, que a gente, como tem feito normalmente, né, a gente sempre gosta de trazer o conteúdo, né, respeitando o código kardeciano da melhor maneira possível. E quanto mais a gente respeita o código kardeciano, menos achismo entra, né, e fica a melhor coisa do mundo, fica até mais fácil para a gente entender o que a doutrina traz para a gente. De qualquer maneira, antes da gente começar propriamente o trabalho, como é uma palavra que faz parte do título, né? Piedade filial, né? Filial de filho. Então aí não tem muito o que comentar, né? Mas piedade é uma palavra que a gente precisa pensar um pouco. E eu importei de um outro estudo, importei agora há pouco, inclusive, a etimologia da palavra piedade, porque quando a gente pensa em piedade, muitas das vezes a gente fica pensando como se fosse uma coisa assim, tipo, ai, tadinho, tem que ter piedade, tem que ter uma coisa desse gênero, né? E a palavra piedade, originalmente falando, ela é uma palavra muito mais poderosa, porque ela é uma palavra que leva a pessoa à ação. Não é uma palavra que deixa a pessoa ficar né, só na parte de sentimento, não. É uma palavra de ação, é uma palavra de trabalho, de levar a pessoa a fazer, né, alguma coisa de diferente em relação à situação que está acontecendo no dia a dia. Então, quando a gente pensa na palavra, na etimologia, quando a gente vai no dicionário, né, quando vai com o dicionário de etimologia, a gente descobre que a piedade ela se relaciona com uma outra palavra chamada puros, né, com a palavra puros, que é limpeza, que é limpo. Né? E aí, quando é puros aqui assim, é para a gente lembrar de espírito puro. Né? É para a gente ir na direção. Nós estamos a caminho, né? Estamos a caminho. Eu até coloco assim minha imagem dessa maneira, né? Isso aqui é um ventilador que tem a luz aqui em cima, não fica parecendo que eu sou um espírito de luz, mas é só a luz, tá? Que está aqui em cima, não tem nada a ver não, tá? Porque o sol da tarde eu tenho que fechar a cortina. Mas essa palavra leva a gente na direção da luz, tá? Essa que é a situação, de ir na direção da limpeza e de ir na direção da pureza. E aí, como é que a gente vai na direção da pureza? Como é que a gente vai na direção da luz? A gente vai por intermédio, né, dessa etimologia, né, que é a questão do devoto. E aí, cada uma dessas palavras eu também fui na etimologia, para poder descobrir o que significa. Então, devoto separa a sílaba aqui em de, né? De é um prefixo que quer dizer fora, voto é prometer ou dedicar algo a. Eu prefiro a interpretação dedicar algo a. Ou seja, na hora que nós tivermos que desenvolver a piedade filial, nós devemos dedicar algo a para fora, no direção, no caso, obviamente, dos nossos pais. Tá? Depois a gente vai estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Religioso também é uma palavra que tem a ver dentro da descrição da piedade. Lembrando do religare, o re é intensificativo e o ligare, unir e atar. Unir e atar a Deus? Não, porque nós já estamos atados a Deus e unidos a Deus o tempo todo, queiramos ou não queiramos. Então, na realidade, nós vamos qualificar a nossa percepção de ligação com Deus, de ligação com as leis de Deus. E aí, lógico, se a gente vai se ligar às leis de Deus, de cara a gente já vai pensar que em qualquer momento aqui dentro do estudo vai ter que entrar pesado o conceito da lei do amor. Consciente, também é a mesma coisa. Separa aqui com, junto, e sire, saber, conhecer. Então, para quê? Para a gente poder entender que, junto com tudo isso, a gente não vai simplesmente fazer as coisas, né, fazer por fazer. Não, a gente tem que fazer sabendo o que está fazendo.
A gente tem que conhecer para poder fazer da melhor maneira possível. E aí eu lembrei da parte, né, de uma passagem evangélica da dracma perdida, que a companheira pega a candeia, ela perde uma informação, perde, no caso, a moeda, e ela precisa jogar luz no caminho dela para poder enxergar o que ela tem que fazer. Né? Então, que nós possamos entender que essa piedade filial, né, o que vai estar na espinha dorsal desse conteúdo de piedade filial vai ser, né, dedicar algo para fora, dedicar algo a alguém, de uma maneira seguindo as leis de Deus, de maneira que a gente jogue luz no nosso caminho, sabendo o que a gente está fazendo. Não é achismo, né? Porque é importante essa questão do saber o que está fazendo, porque assim, a gente muitas das vezes, eu vou inverter, né? Ao invés de falar com os pais, eu vou pensar em relação de um pai com o filho. Às vezes o pai com o filho pensa que toda vez que ele diz sim para o filho, ele está amando o filho. E na realidade, às vezes a pessoa tem que dizer não. Então, se você tem conhecimento, você sabe que uma hora você vai dizer sim e uma outra hora você vai dizer não. Você tem que saber a hora de dizer sim e de dizer não. Então, isso é importantíssimo para a gente poder conduzir as nossas atividades, as nossas tarefas. E aí, dentro da passagem evangélica, esse que está aqui assim, é o do item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14. O item ele vem assim escrito o que está constando em Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19, que Jesus fala: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Todo esse conteúdo aqui faz parte de um pacote, tá? Isso aqui é um pacote, é um conteúdo, tá? Que Jesus, né, Jesus tinha um hábito muito grande de chegar em determinadas circunstâncias, ele falava determinadas coisas com objetivos que às vezes não era o que ele estava falando. Aqui o objetivo disso daqui, né, às vezes Jesus chega, fala algumas palavras, e aí você vai olhar, e ele fala assim, por que ele está falando isso? Aí você entende assim, o que ele está dizendo? Ele está querendo dizer que ele, Jesus, é o Salvador, ele é o Messias. Aqui no caso, ele está querendo dizer assim, ei, gente, ei, vocês, prestem atenção no seguinte, na hora que eu comento com vocês a respeito dos mandamentos, eu estou dizendo para vocês que vocês esqueceram de aprender os mandamentos desde a época de Moisés. Eu estou respeitando o código que veio de Moisés. E eu estou querendo dizer aqui que eu não estou trocando, não estou mudando a lei. Na hora que a doutrina espírita coloca esse código aqui dentro, a doutrina espírita também diz para a gente a mesmíssima coisa. Ei, vocês, isso daqui está sendo repetido para vocês agora, por intermédio da terceira revelação, porque vocês não aprenderam e não fizeram na primeira revelação, não aprenderam e não fizeram na segunda revelação, e não aprenderam e não fizeram ainda na terceira revelação. Eu hoje abri o jornal aqui na tela do notebook e eu quase que eu copiei a tela e salvei aqui assim para postar para vocês. Eu não fiz isso não, sabe? Estava conversando com uma conhecida, ela pegou, né, com uma amiga minha, ela pegou e falou assim, não bota não, isso aí vai dar tristeza nas pessoas. Olha, quando você olha o jornal, assim, a tela, é assim, notícia ruim, 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 notícia ruim. Então, a impressão que está passando é que a gente não aprendeu ainda, tá? Logicamente, mas Eduardo está falando que nós que estamos aqui reunidos não aprendemos. Não estou falando da gente, estou falando da humanidade em geral. Estou falando da humanidade como um todo, né? A gente continua ainda não entendendo o que a gente tem que fazer enquanto mandamentos, enquanto leis que a gente deve cumprir. E no item 2 do Evangelho, ele traz para a gente o decálogo, né? Mais uma vez mostrando para a gente, né? Da onde vem essa questão do honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Decálogo
E no Êxodo, capítulo 20, é o decálogo, né, que está descrito no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E aí eu fiz uma arte aqui em cima desse assunto, né, porque os dois mandamentos mais importantes, a gente lembra disso, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, como a gente historicamente vê a imagem da cruz associada a Jesus, né? Dizem os historiadores que quando essa questão da cruz, de valorizar a cruz, foi um estrategista, né, que estava perdendo fiéis, e aí ele pegou, colocou a cruz com Jesus sangrando. Aí todo mundo olhou, mexeu no coração das pessoas e as pessoas ficaram comovidas, aí pronto. Aí começou a ser usado cruz para tudo quanto é campo. E aí a gente fica pensando na cruz e lembra de Jesus crucificado, mas a gente tem que olhar a cruz e mudar o significado para a cruz, nós espíritas. E a boa maneira da gente mudar o significado para nós espíritas é a gente lembrar que o mastro principal aqui, que é o maior, que é o mais comprido, né? Às vezes a pessoa não sabe disso, mas para poder enterrar um pedaço, né, um poste de rua, por exemplo, vai enterrar um poste de rua, né? A parte que tem que ficar aqui embaixo é cerca de 1/3 da parte que estava para cima, né? Então, isso significa que esse poste aqui, ele é muito grande, e esse poste é a coisa mais importante que nós devemos fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Paralelamente, na trave, a gente tem a amar ao próximo como a si mesmo. Então, só para a gente poder ir na direção das leis, ir na direção da lei do amor e substituir a imagem da crucificação pura e simples por uma imagem de lei de amor, que é o que é mais importante para cada um de nós, diga-se passagem, é Jesus que diz isso. Então, como essa lei do amor, ela vem, né, já mostrando, desde lá do início da interpretação da palavra piedade, e aqui a gente vai, né, ver que o item 2 trata diretamente da lei do amor, a gente fica no pensamento, né, que nós temos pessoas que são próximos, né, e aí eu fiz uma coisa assim, próximos que estão para a esquerda, próximos que estão à nossa direita, e no centro do nosso próximo estarão nosso pai e nossa mãe. E aí o Evangelho, né, ou melhor dizendo, né, o Evangelho diz para a gente assim que este mandamento é uma consequência da lei de amor e caridade. Não pode amar o próximo quem não ama a seu pai e a sua mãe. Isso aqui é muito lindo, é muito bom para a gente pensar. Me lembro de ter feito esse estudo em um determinado lugar e uma companheira, foi lá no Centro Espírita Seara Fraterna, uma companheira levantou a mão para na hora de fazer a pergunta, ela falou assim, mas eu briguei muito, sempre tive problemas com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, e aí abriu o coração lá no meio da reunião pública, né? E aí eu em primeiro momento disse, olha, isso aí seria legal você marcar um atendimento fraterno para poder ser atendida da melhor maneira possível. E aí, quando eu falei isso, o dirigente pegou e falou assim, mas de qualquer maneira, o dirigente respondendo, né, se não me engano, era o Raul no dia, aí o Raul pegou e falou assim, de qualquer maneira, a gente tem que prestar atenção, tá? A gente tem que prestar atenção que nossos pais nos colocaram no mundo. Então, nós precisamos ter amor por eles, nem que seja um amor que venha representado pelo respeito, pelo agradecimento, né? Um amor que seja de sublimação, né? Né? E não, mesmo que eles não tenham feito, né, entre aspas, totalmente o que deveriam fazer. E a gente lembrou de anexar aqui, de amarrar esse conteúdo, já que se fala que este mandamento é uma consequência da lei de amor e caridade, que a lei de amor e caridade é o capítulo 11 da parte terceira do Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Lembrando que, quando se fala justiça, amor e caridade, as três palavras são repetições, são ensinamentos repetitivos, dizendo para a gente, vocês precisam aprender a amar. Porque caridade, Joana de Anjos interpreta como o amor em ação, o amor em movimento, né? Então, já passaria assim ser lei de justiça, amor e amor. E a própria justiça também não é justiça propriamente dita, não é justiça pura e simplesmente
como a gente usa a palavra justiça no coloquial. Essa justiça que é a justiça do ajustamento, de nós conseguirmos nos ajustar às leis de Deus. E ajustar-se às leis de Deus, a lei que cobre todas as demais leis, é a lei do amor. Então, lei de justiça, amor e caridade são 3 formas diferentes de dizer lei de amor e de amor. Nós precisamos aprender a amar. É isso que a gente precisa fazer. E aí, nós entramos aqui no trabalho da gente conseguir perceber que, por exemplo, cada uma daquelas passagens que estava lá no item 1, né, cada um dos mandamentos, né, adultério, por exemplo. Adultério não era o objetivo inicial da palavra adultério, não é o adultério de hoje em dia. Adultério é qualquer tipo de erro, né? Qualquer tipo de erro a gente vai trabalhar com sendo essa questão de adultério. Então, só para poder tirar dessa forma que muitas das vezes as pessoas ficam pensando que adultério é só adultério do nosso palavra do nosso cotidiano, né? Muitas das palavras elas vão sendo transformadas de conceito, né? Umas vão até para lá do pejorativo no transcorrer do tempo. Por exemplo, não matareis, também nós não precisamos imaginar hoje em dia, salvo raras exceções, né? Posso dizer raras exceções, ninguém mais está ligado a essa questão do matar, tá? Nós não estamos mais ligados no matar, mas às vezes a gente mata a vida das pessoas, tá? Mata no sentido de sobrecarregar a pessoa, não conseguir dar a ela outra chance de continuar fazendo coisas que gostaria de fazer. A gente mata, às vezes, o sonho da pessoa, a gente, às vezes, mata o projeto da pessoa, mata a esperança, mata ideias, mata paz. Tem gente que mata até sorriso, né? Não sei se vocês já perceberam, às vezes a pessoa está te contando alguma coisa, né? E no caso assim dessa questão da piedade filial, na hora que a gente lida com pessoas de mais idade, a gente tem que ter uma compreensão muito grande, né? Muito, muito, muito grande, né? Meu pai é um jovem de 83 anos, né? E ele às vezes senta comigo e aí ele fala a história uma vez, aí daqui a pouco eu encontro com ele de novo, ele fala de novo a história, né? Aí ele encontra a terceira vez, ele fala de novo a história, né? Então, quantas vezes a pessoa falar a história, você não vai lá chegar, não precisa, né? Você chegar para a pessoa e falar assim, não, você já me contou isso, né? Cortar a pessoa, né? Porque você, de alguma maneira ou de outra, você está matando a pessoa, você está dando uma ação que não precisa ter dessa maneira. Às vezes a pessoa vem chegar para você e te contar uma notícia que ela está feliz da vida, né? Vem te contar uma notícia, e aí é interessante. Eu vou voltar aqui um pouco o slide para a gente poder não perder, né, uma passagem que era muito importante ter lembrado de falar, eu não falei, que ele falou aqui assim da piedade filial, e eu botei aqui no centro da imagem a questão do pai e mãe. Mas a gente não pode perder de vista a questão de pessoas que, no decorrer da nossa vida, se comportam como nosso pai e como nossa mãe. Né? Jesus mesmo diz isso em outro momento, quando ele diz quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Né? Então, é para a gente poder lembrar que, muitas das vezes, os nossos próximos também precisam ser considerados. Tá? E aí vem essa situação que eu queria colocar aqui, porque, às vezes, a pessoa vem te contar uma notícia super... A pessoa está feliz da vida, está rindo à toa, está feliz, rindo, aí você vai lá e pá, né? Vai lá e traz uma notícia ruim para a pessoa, traz um comentário infeliz, né? Ou então a pessoa vem te contar projetos, vem te contar esperança. Nessa parte aqui de projetos, esperança e ideias, a gente vê demais isso no ambiente de trabalho, né? Vira e mexe, a gente vê, você faz uma ideia, você está desenvolvendo determinada coisa, daqui a pouco o chefe vai lá e apresenta numa reunião dizendo que a ideia foi dele, que o projeto é dele, que tudo é dele, e aí não dá para a gente, né? Se acontece com a gente tem que tomar cuidado para não fazer igual com outras pessoas. Não roubareis, a mesma coisa.
não é só a questão de roubar. Não roubar a liberdade, não roubar a casa, não roubar objetos, mas também não roubar ideias das pessoas. Tá? A gente ter esse respeito pelas ideias das pessoas. Não roubar a alegria das pessoas, né? Lembrar de todas essas coisas que a gente precisa investir. Né? Roubar a alegria, eu coloquei aqui a imagem do casal. Né? Às vezes a gente fere as pessoas que a gente mais ama. E a gente deveria pensar 10 milhões de vezes para não roubar a alegria das pessoas que a gente ama. Infelizmente, a gente muitas das vezes não consegue fazer isso, né? E acaba caindo dentro desse mandamento. A mesma coisa no que diz respeito a não prestareis falso testemunho. Né? Botamos aqui na imagem o lobo em pele de cordeiro. É a questão de não mentir, mas também a questão de não enganar. Né? Hoje saiu, nós recebemos no Facebook um negócio espetacular. Né? Uma companheira pegou um táxi, né? E Uber, né? No caso, né? Que era barato a corrida, e deu R$ 6 a corrida, ela sozinha, escuro no lugar onde ela estava, a luz do táxi fica lá na frente, não conseguiu iluminar o suficiente, ela tirou dentro da bolsa 3 notas mais ou menos azuis. Uma de 2, outra de 2, e ela pensou que tinha tirado uma terceira nota de 2, só que a terceira nota era uma nota de R$ 100. Ela entregou para o cara dobrou e botou no bolso. Nem olhou o que estava fazendo. E aí foi embora, e aí no dia seguinte, disse que ele voltou até a casa dela para poder trocar a nota de 100 por uma nota de R$ 2. Aí ela tira a foto dele, né, para poder dizer que a pessoa agiu de maneira correta. Né? Não é fácil a gente conseguir ver isso hoje em dia. Né? A gente não tem visto muito isso hoje em dia. Mas nós, espíritas, precisamos lembrar, né, que a gente... Né, troco errado, devolve o troco. Né? Na padaria, peso errado, conserta o peso. Não sei o que não está correto, faz o correto. Né? Tudo que a gente puder fazer de correção, que seja não enganar, a gente deve procurar fazer. Não fareis mal a ninguém. Aí eu trouxe essa imagem que eu achei uma gracinha, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Né? Então, se você semear amor, a gente vai colher amor. Aqui na direita eu coloquei a historinha, vocês todos devem lembrar, do filho do prato de madeira. Né? O pai está na família, era o pai, a mãe e o filho. E aí o avô vai morar junto com eles, e aí na circunstância que estava lá, o avô acaba entornando a comida, e aí deu aquela brigalhada danada dentro da casa, todo mundo, né? Deus nos acuda, e aí resolveram colocar o pai, né, o avô no caso, para comer no lado de fora da casa, com um prato de madeira, com um copo de plástico, para poder não ter nenhum risco de quebrar nada. Né? E aí, um belo dia, né, o pai de família entra em casa e o filho está lá preparando, fazendo um prato de madeira. E aí ele olha para aquele prato e ele fala assim: filho, o que você está fazendo? E aí o filho fala: não, pai, é porque sabe como é que é, né? Uma hora mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar de prato de madeira, né? Então já estou começando a preparar o prato de vocês dois para quando chegar a hora de botar vocês para comer lá fora, eu boto vocês para comer lá fora. E aí na hora o pai levou aquele sustão, né? E óbvio, né? O pai vai lá e puxa o avô para dentro de casa e vamos comer junto, se entornar, a gente limpa. Porque quando é criança a gente faz assim, né? Não é assim que a gente faz quando é criança? Não é? Então, quando chega na idade, se porventura chegar numa situação como essa, a gente tem que ter toda a paciência, tem que ter todo o carinho, tem que ter todo o amor, toda a tolerância, e quantas vezes que tiver que limpar, a gente tem que limpar, sem nenhum tipo de questão a respeito desse assunto. E aí, no Evangelho, diz para a gente assim: Deus quer que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena
em relação ao próximo em geral. Aqui nas imagens, né, essa imagem aqui, a gente vê o pai, né, sendo visitado aqui, sendo ajudado pelo filho. Nessa imagem aqui também é uma historinha muito legal, porque esse homem que está aqui, né, é o filho, ele estava lendo um jornal, o jornal está até aqui no chão, ele estava lendo o jornal e o pai vira para ele e fala assim, é um vídeo que tem na internet, né? Que aí o pai vira para ele e fala assim, o que é aquilo? Aí o filho responde, é um passarinho. Aí ele pergunta de novo, o que é aquilo? Aí o filho, já nervoso, fala, já falei que é um passarinho. Aí ele pergunta a terceira vez, o que é aquilo? Aí ele pega, perde a cabeça com o pai e fala, já não falei para você que é um passarinho, não sei o quê, não sei o que lá, então fechou o tempo com o pai. E aí o pai pega um caderno e mostra um caderno para o filho, que é esse caderno que na imagem aí de vocês, se não tiver no computador, a imagem está pequena, mas acreditem, na mão do filho tem o caderno de anotações do diário da época de quando o filho era pequenininho. E aí o pai anotou assim, o meu filho perguntou hoje tantas vezes, mas é assim, muito mais do que 3, 15, 20, sei lá quantas vezes, muitas vezes, o que era aquilo. E cada vez que ele me perguntava, eu, feliz da vida, respondia para ele que era um passarinho, né? Porque ele está em processo de aprendizado. Então, aí nesse momento cai a ficha, né? Porque quando ele cuidava dele, né? Quando o pai cuidava do filho, teve a paciência, a tolerância de repetir tantas vezes. E agora que o filho estava na situação de ter que começar a ter cuidados com o pai, ele não lembrou de ter essa tolerância, de ter essa paciência. Né? Graças a Deus, a gente vê determinados companheiros que conseguem cumprir com esse comportamento de carinho, de fraternidade, de tolerância, de amor com os seus pais. Deus quer que o amor, né? E aí, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou voltar aqui na frase. Tá? Cada uma dessas palavras que estão aqui, né? Respeito, as mais complicadas, né? Respeito, aliás, todas. Respeito, atenções, submissão e condescendência. Vamos estudar cada uma dessas 4 palavras. Porque muitas das vezes a gente passa pelas palavras do Evangelho e não lembra e não consegue associar a profundidade do conceito. Então, por exemplo, a palavra, né, respeito, né, acho que pouca gente sabe disso, que o objetivo do respeito é uma palavra que vem de respicere, e specere é olhar. E esse re é qualificar. Né? Tem gente que lembra de re como sendo fazer de novo, né? Ou seja, olhar novamente, mas aqui assim esse re ele é um pouquinho mais do que isso. Né? Quando você pensa, por exemplo, na resiliência, né? Resiliência todo mundo lembra, né? Se a gente tem aqui um bambu, né? Por exemplo, aí o vento vai, empurra o bambu, faz o bambu se flexionar e por resiliência o bambu volta para a posição original, tá? Isso é o conceito de resiliência. A resiliência, nossa resiliência espírita, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Tem muita gente pensando assim, ai, daqui a pouco a pandemia passa, né? Ó, a pandemia passa, a pandemia empurrou a humanidade, daqui a pouco a pandemia passa e as coisas voltam ao normal, voltam a ser como eram antes. E para nós espíritas, o conceito de resiliência é totalmente diferente, porque esse conceito é um conceito de tem que voltar, mas tem que voltar a ser melhor do que era anteriormente. Então, quando nós olhamos esse prefixo re que está aqui, é um prefixo de intensificação, é um prefixo de qualificação. Nós não vamos simplesmente olhar novamente, nós não vamos olhar de novo, mas nós vamos olhar de uma maneira mais profunda, de uma maneira melhor para a situação que a gente está vivendo. Então, quando a gente tem respeito, né, o que o respeito ele faz? O respeito faz com que você olhe para outra pessoa de outra forma. Né? Você olha com paciência, com tolerância, né, com entendimento,
se coloca no lugar do outro, e aí por aí vai. Aí muda totalmente a maneira de olhar a situação. A mesma coisa vai na direção da palavra atenções. Atenção vem de atendere, né? Ad é para fora também, é para fora, seta para fora, e tendere é esticar-se. Então, atenção é esticar-se na direção da pessoa, esticar-se para fora. Estou fazendo assim visualmente para vocês poderem ver, né? Eu vou chegar perto de você, de vocês. Estou fazendo assim com a mão, né, para a gente poder ver o que a pessoa está fazendo. Aí você vai chegar perto da pessoa, se oferecendo. Isso é dar atenção. Isso sim é dar atenção. Né? Dar atenção não é ficar à distância, muitas das vezes de maneira fria e só ouvindo o que a pessoa está falando. Não, você vai se aproximar da pessoa, né? Aqui na organização aqui dos slides, a primeira pessoa que está aqui na organização dos slides é a Darcy. Sabia disso, Darcy? Embaixo de... Eu estou aqui no meu computador, né? No meu computador. Estou eu em primeiro lugar, aqui em cima, e você está embaixo, está pertinho aqui. Depois Carmen Lúcia, que está sem vídeo, e Cleusa Ramalho, que também está sem vídeo. Mas aí, eu estou olhando aqui Darcy, estou lembrando de um aniversário que eu fiz, né? Foi meu aniversário, 1º de outubro, já tem algum tempo. E aí fui fazer palestra sobre Allan Kardec no Jorge Niemeyer, palestra presencial. No final da palestra, o que aconteceu? Tava a Ana Kátia, tava a Ieda e tava você, Darcy. E cantaram parabéns, e no final do parabéns, né, vocês duas, Ieda e Darcy, me deram atenção. Cada uma, eu fiz assim, para frente, assim, aí Darcy me deu um beijo aqui, e Ieda me deu um beijo aqui. Tá? Tá gravado o vídeo, tá aqui na minha área de trabalho, depois eu mostro para vocês isso aí. É uma coisa assim, é momento mágico, né? Momento para a vida toda, uma coisa assim maravilhosa. Porque quando a gente consegue dar atenção dessa maneira, quando a gente dá atenção dessa maneira, como eu estou mostrando para vocês agora, isso marca a pessoa para todo sempre, tá? Isso daí é uma coisa muito positiva. A mesma coisa, a gente tem que entender a palavra submissão. Nossa, essa palavra submissão dá uma briga que Deus nos acuda. Paulo de Tarso diz que a mulher deve se submeter ao marido. Aí, quando a pessoa ouve isso, ela fala, meu Deus do céu, se quiser, ainda bem que não é palestra presencial, senão eu ia sair apanhando. Ia ser um problema sério falar um negócio desse. Mas é preciso entender o que significa a palavra. A palavra submissão a gente entende totalmente errada o que ela significa. A submissão vem de submittere. E submittere quer dizer submittere. Sub é baixar e mittere é deixar ir. O submissão, nesse caso, é você, mais uma vez, ir na direção, né? É a pessoa que se abaixa, tá? Lembrando, ensinamento evangélico, aquele que se abaixa é aquele que vai ser exaltado lá na frente, tá? Totalmente diferente do que a gente olha atualmente. Muitas das vezes a gente cede, porque quando a gente cede, a gente está fazendo essa submissão na origem da palavra, baixar e deixar ir, tá? Servir. É a submissão que leva a pessoa no sentido de servir, de atender, de ajudar, de fazer tudo possível por aquele ser que a gente ama, pelo aquele ser que precisa da gente. E, finalmente, a palavra condescendência. Essa daqui também é complicada, tá? Por quê? Porque condescendência, a gente separa aqui com o com, então fica condescendere. Com é junto, descenderem é ir para baixo. Só que a palavra descendere tem a mesma origem da palavra ascenderem, de ascenderem, né? De origem ascenderem. Então, na mesma palavra, com descenderem, está explicado o ensinamento evangélico de que você que vai se abaixar, você será elevado.
aquele que se, né, estiver junto da pessoa que ame e que ama, né, e na hora que você for junto da pessoa que ama e que você tiver o comportamento do descendere, você saiba que no futuro você vai ter a situação do ascendere. Então, isso aqui é muito importante da gente conseguir entender, né? Porque não é, diga-se de passagem, não é assim que a gente está acostumado a ver, né? E entender as palavras que chegam para a gente. Então, dentro do texto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele coloca que no caso de serem pobres, né? Isso está lá no Evangelho, tá? Dar-lhes mais do que o necessário para sobreviverem. Então, a gente precisa ter essas preocupações. Oferecer-lhes os pequenos supérfluos. Né? Não faz só o necessário. Né? Pensa naquele ser que cuidou da gente, porque quando era o contrário, é assim que funcionava. Né? A gente, na situação mais complicada, né? A gente vê relatos de famílias, né? De famílias que tem 2 sanduíches e o filho e tem 2 filhos, né? A mãe com 2 sanduíches e 2 filhos. Eu não consigo imaginar diferente. A mãe vai lá dar um para um filho e dá para o outro filho. E aí o filho vão perguntar: mas mãe, você não vai comer? E aí a resposta invariavelmente vai: já comi, filho. Né? Mas não, ela não vai comer, não. Ela vai ficar sem comer para poder deixar os filhos comerem. Essa que é a grande realidade. Tá? Tem uma questão, assim, por exemplo, dentro de avião, não sei se esse pessoal que já andou de avião, quando você pega aqueles manuais no avião, está dizendo assim no manual, em caso de não sei o que, vão cair as máscaras, né? E aí, quando as máscaras caírem, adulto, coloque primeiro em você para depois colocar nos seus filhos, tá? É assim que eles colocam lá no manual. Eu já cansei de conversar com mães que chegam e dizem assim: mas nem que a vaca tussa, eu boto no meu filho primeiro e depois eu vou pensar em colocar em mim. Tá? Ou seja, a pessoa está agindo de maneira errada, tá? Porque, na verdade, é para botar primeiro em você, para você ter condição de dar atenção ao filho. Né? Mas, para a gente ver o nível de desprendimento, o nível de como funciona a cabeça da mãe. A mãe abre mão de si, abre mão da sua situação em favor do filho. Então, que o filho, quando chegar o momento adequado, quando chegar um momento necessário, que também possa fazer a mesmíssima coisa com relação aos seus pais. Não sobrecarregá-los com afazeres domésticos. Né? Se eventualmente eles gostam de fazer, faz junto, participa junto, né? Toma frente, entende? Né? Procura participar, procura fazer junto. Se não conseguir fazer tudo, procura fazer junto, para não deixar, né? Para não sobrecarregá-los com os afazeres domésticos. Distingui-los com os melhores lugares, né? Também muito legal isso, né? A gente poder estar junto das pessoas que a gente ama e a gente citar as pessoas que a gente ama, né? Darcy, Darcy, eu te amo, né? Acabei de citar aqui, Eda já foi embora, mas com toda certeza está ouvindo a gente aqui, está acompanhando a gente, né? Todo o carinho que ela teve, né? Cantando a música. E tratá-los amavelmente. Isso aqui não tem nem o que comentar a respeito, só citar e já vamos em frente. E eu trouxe, para encerrar o nosso trabalho, eu trouxe não trouxe vídeo não, né? Mas aí a gente pode procurar depois na internet, né? A Ana Heloísa é a filha, né? E a dona Ana Isabel, essa senhora linda que está aqui. Dona Ana Isabel já foi embora, já desencarnou. E ela tinha Alzheimer, um Alzheimer daqueles assim pesado, já estava Alzheimer avançado, Alzheimer bem pesado. E a filha vai cuidar dela, a filha parou de trabalhar para poder cuidar da mãe, porque tinha condições, logicamente, dava para fazer isso, mas ela para de trabalhar e vai cuidar da mãe. E aí, o diálogo entre as duas é daquele diálogo que você não consegue segurar o choro, né? De tão lindo que é. Porque na hora que ela, a filha, chega para a mãe e trata bem a
a mãe diz assim para ela, em determinado momento: Nossa, você é tão educadinha. E aí ela diz assim: Mas eu sou educadinha porque a senhora me educou. Né? Então, ou seja, eu não sou educadinha à toa, eu sou educadinha porque a senhora me educou. Né? E a senhora me educou, eu sei disso porque eu sou sua. E aí deixou que a mãe complementasse. Né? E aí a mãe, de maneira assim apoteótica, vira para ela e diz assim: Você é minha mãe. Né? E aí já é, ninguém consegue segurar, né? Porque a gente vai e chora mesmo porque é emocionante, né? E aí ela pega, fala para a mãe: não, mãe, eu não sou a sua mãe, eu sou a sua filha que te ama muito, não sei o quê. Mas são essas inversões que a natureza muitas das vezes proporciona a gente e que são oportunidades maravilhosas de trabalho por aqueles que cuidaram de nós em tantos momentos. Então é isso aí, gente. Eu queria trazer isso daí. Já estamos mais ou menos, não sei nem se está estourado o tempo, né? Mas que a paz de Jesus se faça para todos nós aqui. Tá? Beijo para todos. Fiquem com Deus.